É sempre um prazer estar aqui convosco. É um prazer estar porque gosto de estar com pessoas que valorizam a palavra de Deus, ou pelo menos o dizem. Eu também digo valorizar a palavra de Deus, mas a maneira melhor de mostrarmos que valorizamos a palavra de Deus é aplicando às nossas vidas. Mas eu digo que é um prazer estar convosco, mas também costumo dizer não se sintam particularmente especiais por dizer que é um prazer estar convosco, porque eu digo isto em todos os lugares onde falo da palavra de Deus. A razão pela qual cada um de vocês deve sentir especial é porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E isto deve alegrar o coração de qualquer um, de qualquer pecador. E eu quero falar sobre esta passagem. 1 Timóteo 15. 1 Timóteo 15. Eu prometo que vou ser mais breve do que das duas últimas vezes que aqui falei. Acho que para manter uma média minimamente equilibrada deveria falar 10 minutos, porque, de facto, abusei um pouco da vossa paciência das duas últimas vezes, mas desta vez eu tenho de ser mais cedo, porque ainda irei, se querendo Deus, falar da palavra de Deus também na igreja em Fontainhas. Então vou ter de... Portanto, já vos anima um pouco o coração. Estou a brincar. Mas o que deve animar o nosso coração é, de facto, esta verdade fundamental da palavra de Deus. Vamos ler então 1 Timóteo 1, 15 e 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Se me perguntassem qual é o versículo preferido da palavra de Deus, provavelmente este seria um dos que me saltaria mesmo da boca, porque fala desta verdade basilar, esta verdade fundamental de que Cristo Jesus é o nosso Salvador e, para tristeza de muitos, para perdição de muitos, Ele só veio salvar mesmo os pecadores. Nós iremos chegar lá. Alguns para quem o versículo preferido da palavra de Deus, principalmente de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é aquele versículo famoso, aliás, é só metade do versículo, que é não julgueis. Gostam muito deste versículo. É o versículo preferido porque permite-lhes dizer, Jesus disse para não julgarmos, portanto não tens nada a ver com a minha vida. Porque eles querem, na verdade, continuar a viver a sua vida de pecado e que ninguém os incomode com o Evangelho da graça de Deus. Mas este versículo chama-nos à realidade de que todos nós somos pecadores. Então ele começa por dizer que esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Há afirmações que nós podemos usar no nosso dia-a-dia, certas frases que podem ser verdade ou podem não ser verdade. Podem acertar muitas vezes, mas também podem falhar algumas vezes. E um bom exemplo disso é aquela expressão, quem espera... Como é que acaba? Acaba de maneiras diferentes, não é? Quem espera sempre alcança ou quem espera desespera. Portanto, nem sempre... não são palavras fiéis. Às vezes é de uma maneira, às vezes é de outra. Não há duas sem três e há terceira de vez. Portanto, a sabedoria popular tem disto. É uma frase atribuída a Benjamin Franklin, um norte-americano, que dizia que só há duas coisas certas na vida: a morte e impostos. Quem conhece o sistema financeiro e como alguns conseguem fugir aos impostos, também que os impostos não são uma coisa certa para toda a gente. E aqueles que conhecem a palavra de Deus e têm esta bem-aventurada esperança sabem que a morte não é certa. Se o Senhor Jesus Cristo voltar, no nosso tempo de vida, a morte não é uma coisa certa. Portanto, não é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, mas esta sim, esta palavra fiel de Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Infelizmente, muitos rejeitam esta palavra fiel e digna de toda a aceitação. É digna de toda a aceitação porque é razoável, é sinal de inteligência aceitar isto, aceitar esta verdade. E quem rejeita a palavra de Deus tem um nome para essas pessoas que são loucos. Pessoas que rejeitam Deus, que não querem nada com Deus, diz a palavra de Deus, são loucos. Então, muitos, na sua sabedoria humana, como diz a palavra de Deus, dizendo sábios, tornaram-se loucos, em Romanos 1, rejeitam o que a palavra de Deus diz e abraçam todo o tipo de ideias mais impensáveis, mais inacreditáveis.
E há uma religião que muita gente tem abraçado. Não, certamente não gostarão que chamem religião. Normalmente as pessoas que abraçam esta ideologia, a qual eu chamo religião. E não vou falar de ideologia de género, apesar de ser um tema que está a entrar a olhos vistos, e só alguns que andam a dormir é que não se apercebem do que tem estado a acontecer no nosso país, no mundo inteiro. É que não se apercebem do que tem vindo a acontecer na questão de acabar com o género, acabar com Gênesis 1:27, no princípio Deus criou macho e fêmea. Há uma ideologia a qual eu chamo religião. De certa forma, tem um Deus, tem um pecado original, tem confissão, tem penitência, comidas proibidas, tem também um sentimento que é próprio de muitas religiões, que é um sentimento de superioridade moral em relação aos outros. Também tem os seus profetas e tem um fim do mundo. Alguém arrisca dizer o que é? O veganismo. Como? Não sou mais também, não. Mas está relacionado com o veganismo, está. É verdade, de certa forma é verdade. O Deus são os animais, não é? Não, falo das alterações climáticas. As alterações climáticas têm um Deus, de certa forma. Porque o Deus Sol, se nós não nos portarmos bem, o Deus Sol vai destruir-nos. Com o aquecimento global. Tem um pecado original, que é a nossa pegada de carbono. Tem confissão também. Ridículo ao ponto que se chega. Pessoas, vi imagens e uma reportagem, li um artigo sobre pessoas numa chamada igreja, destas ultraliberais, lá nos Estados Unidos, que faziam confissão a plantas. A confessar os seus pecados ambientais a plantas. Eu, se tivesse confessar um pecado ambiental a uma planta, diria: olha, ontem comi a tua prima alface e estava deliciosa. Infelizmente, o ser humano rejeita a palavra de Deus e vai atrás de toda a loucura. Pessoas supostamente iluminadas, pessoas que dizem: vocês são os atrasados a acreditar num Deus de uma religião criada por pessoas completamente ignorantes. E depois fazem este tipo de coisas. Tem também as suas penitências, que é o deixar de comer certos alimentos, deixar de andar de carro, passar a andar de transportes públicos. Tem as suas penitências. E tem as suas comidas proibidas. Nós não podemos comer carne de vaca senão a Amazónia arde, não é? Alguns têm estas ideias. Atenção, eu quero fazer aqui um parênteses e dizer: não estou a advogar que vamos desprezar o planeta Terra. O planeta Terra, o homem foi colocado aqui para cuidar do jardim, não é? Adão foi colocado no jardim do Éden para cuidar. E nós também devemos estar aqui e devemos cuidar do planeta, mas não tratá-lo como se nós o servíssemos a ele. Tem então as suas comidas proibidas, e o veganismo, de certa forma, o que o meu Carlos estava a dizer é verdade, é quase uma religião. Há este sentimento de superioridade moral por parte dos vegetarianos, e preparem-se, cada vez mais vamos ser atacados, os que são omnívoros, que é o natural no ser humano, os que são omnívoros vão ver como cada vez mais vamos ser apertados na nossa alimentação. Tem os seus profetas. Há uns anos era o Al Gore, depois, entretanto, foi o Leonardo DiCaprio, agora a Greta Thunberg. E também tem o seu fim do mundo particular, não é? Se nós não fizermos nada para lidar com o assunto das alterações climáticas, o mundo pode acabar daqui a 12 anos. Eles depois dizem que é 10, depois já dizem que é daqui a um ano. E uma diferença em relação à palavra de Deus é que estas profecias, estes profetas, sistematicamente falham. Supostamente nós já devíamos estar a ver a parte costeira já bastante inundada, cidades inteiras já deviam ter desaparecido do mapa e por aí fora. Isto é uma religião de quem rejeita o que a palavra de Deus diz, mas o ser humano tem um impulso, um apelo pelo transcendente, pelo sobrenatural. E não indo atrás, não aceitando aquilo que a palavra de Deus diz, vai atrás de todo o tipo de disparates, como acabei de referir. Então, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus vem ao mundo. Infelizmente, há alguns destes loucos que até se atrevem a dizer que Cristo Jesus não veio ao mundo. É um facto histórico. Mas ele não veio. Reparem o que é que ele veio fazer. Cristo Jesus veio ao mundo. E se nós falarmos sobre a pessoa de Jesus Cristo com algumas pessoas, ainda esta semana tive a ocasião de falar com alguém, a conversa proporcionou-se para falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e estava a dizer que é um homem extraordinário, um grande exemplo, tinha ensinamentos extraordinários.
Sabe uma coisa? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Não veio, apesar de ele ser o maior ensinador de sempre, ser o maior exemplo de sempre, os seus ensinamentos e o seu exemplo não são o principal que ele veio fazer. Porque se ele não tivesse dado a sua vida por cada um de nós pecadores, a sua vida não tinha tido o efeito que tem. A sua missão principal, ao vir aqui à Terra, foi para dar a sua vida. Em resgate de muitos, como ele diz. Porque, infelizmente, há alguns que, quando falam da pessoa do Senhor Jesus Cristo, falam dele de uma maneira que até apetece, quando ouvimos falar, até apetece dizer: que homem extraordinário. Nunca ninguém falou como ele. Nunca ninguém viveu como ele. Que pena ele ter morrido. Se alguém chega ao fim de uma mensagem sobre o Senhor Jesus Cristo e chega a esta conclusão, é porque ou não percebeu nada ou não foi anunciado o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Porque Jesus não vem ao mundo para tu agora olhares para o exemplo dele e dares um jeito na tua vida. Não veio ao mundo para poderes aprender com os seus ensinamentos e não veio, apesar de ser um homem que nunca pecou, um homem que ninguém falou como ele. Mas se tu não olhas para ele como o único meio pelo qual podes ser salvo, pelo qual podes ser reconciliado com Deus, de nada vale tu apreciá-lo bastante. E dou 2 exemplos. O que é que Pilatos disse sobre o Senhor Jesus Cristo? Não vejo nele pecado algum, não é? Não vejo... Agora está-me a falhar a palavra, mas disse... Não vejo nele culpa alguma. E se alguém olhar... E ele estava perdido. Nicodemos, quando eu ia falar com ele, sabemos que és mestre vindo de Deus. Alguns dizem, nunca ninguém falou como ele. No entanto, pessoas perdidas diziam isto. Olhar para o Senhor Jesus Cristo e ver nele um mero ensinador, um mero exemplo, não salva ninguém. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Para salvar. E é fulcral, é essencial que cada um perceba isto. Se não perceber isto, vai desperdiçar a sua vida. Milhões de pessoas desperdiçam as suas vidas, porque não olham para o Senhor Jesus Cristo desta forma. Olham para Ele como um homem, um grande mestre, um grande exemplo, mas não olham para Ele como se fosse um Salvador. Alguém dizia que se a nossa maior necessidade fosse de educação, de instrução, Deus teria enviado um mestre, um professor. Se a nossa maior necessidade fosse meramente moral, que também é, mas se fosse meramente moral, Ele enviaria alguém para dar o exemplo. Se a nossa maior necessidade fosse financeira, Ele enviaria um especialista em finanças, enviaria um economista. Ou alguém muito rico, para nos ajudar a todos. Mas como a nossa maior necessidade era de salvação, Ele enviou um Salvador. E é desta forma que qualquer um deve olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. É interessante que salvar, e aqui apetece perguntar quem. Eu não sei se alguém tem uma Bíblia assim, dificilmente se encontrará, mas é possível que haja. Uma Bíblia em que no final da página acaba em salvar. E a vontade é virar a página para ver quem é que Ele veio salvar. E a desilusão é inevitável, não é? Veio para salvar os pecadores. E ninguém gosta de ser chamado pecador. Ninguém gosta de ser confrontado com o seu pecado. Mesmo nós, quando falhamos e alguém nos chama a atenção, alguém gosta de ser chamado a atenção, de ser repreendido? Não gosta. E o ser humano, infelizmente, não gosta de ser repreendido, não gosta de ser confrontado com o seu pecado. Prefere mensagens que lhes digam que está tudo bem contigo. Tu precisas aqui dos ajustes na tua vida. Mas o Evangelho da Graça de Deus diz: não há em ti nada que se aproveite. O melhor que tu possas fazer são trapos de imundícia aos olhos de Deus. Então precisas de uma mudança radical. Alguém dizia assim, o Evangelho da Graça de Deus diz assim: tu és tão mau, que nem Deus te pode consertar.
Tu tens de morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo e ressuscitar para uma nova vida. De outra forma, não há nada que se possa fazer contigo. E isto fere o orgulho do homem. Isto, o Evangelho da Graça de Deus, e espero que me compreendam aquilo que eu vou dizer, porque eu depois vou dizer o contrário. Mas vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. O Evangelho da Graça de Deus é um atentado à dignidade humana. É um atentado à dignidade humana porque o homem, quando ouve o Evangelho, é confrontado com o seu estado de pecado, com o seu estado de total incapacidade de agradar a Deus. É totalmente incapaz de chegar à glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Falharam redondamente. E o homem sente-se indigno. E por isso não gosta. Mas agora vou dizer o contrário. Mas para aquele que aceita o Evangelho da Graça de Deus, vê como Deus lhe confere dignidade. Porquê? Porque este versículo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar. E nós aí sentimos realmente Deus importa-se comigo. Deus amou-me ao ponto de enviar o seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer a morte que eu merecia. Mas para aquele que rejeita, é um atentado à dignidade humana. Mas para aquele que aceita, é a maior mensagem. Não há nada mais extraordinário que algum de vocês possa ter ouvido em toda a vida. Nada mais precioso e mais transformador da vida do que esta verdade absolutamente extraordinária de Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sobre isto de ser um atentado à dignidade humana, e eu disse que não ia falar, mas vou falar. Houve recentemente um médico que foi despedido no Reino Unido porque se recusou, num cenário hipotético, ou seja, aquilo não foi uma situação concreta, mas numa entrevista ou numa conversa que teve com um superior seu, disse que não seria capaz, devido às suas convicções bíblicas, nomeadamente Gênesis 1:27, Deus criou macho e fêmea, não seria capaz de tratar um homem biológico por senhora. Não era capaz. E alguns médicos estão a ser confrontados com esse tipo de situação. E eu costumo dizer, se eu fosse médico, me aparece uma pessoa à frente com dores de barriga, dores assim aqui nesta zona, ser homem ou ser mulher pode significar coisas diferentes. E é importante para um médico saber com quem é que está a lidar. E não estar a enfiar na gaveta as suas convicções da biologia humana para satisfazer aquilo que entende ser um delírio daquela pessoa, que é um homem e acha que é uma mulher. Então ele foi despedido. Foi para o tribunal e a decisão do tribunal a dada altura dizia algo como que as suas convicções, não dizia taxativamente isto, mas a conclusão que se pode tirar é facilmente esta. As suas convicções são um atentado à dignidade humana. E preparemos porque crer na Bíblia vai ser cada vez mais um atentado à dignidade humana. Mas para aqueles que aceitam, é a mensagem mais extraordinária que o ser humano já ouviu. Então, este sentimento terrível do ser humano de que não se sente pecador, porque quando é confrontado com o seu pecado não aceita que o é isto que tem atirado milhares de milhões de pessoas para uma eternidade sem Deus. Porque não compreendem o seu estado de pecador. E compreender o seu estado de pecador é absolutamente essencial para poder ser reconciliado com Deus. Há uma parábola que me faz lembrar isto de que estamos a falar, que é a parábola do fariseu e do publicano. Em quem é que desceu para a sua casa justificado? Foi o homem que, quem olhava para ele, parecia ser mais moralmente moralmente aceitável aos olhos da sociedade? Não. Quem desceu para a sua casa justificado foi aquele que conheceu o seu estado de pecador. O fariseu dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como os publicanos, jejuo 2 vezes a semana e 2 dízimos de tudo quanto possuo.
E o outro dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim. E foi este que foi justificado para a sua casa. Deus só justifica o ímpio, não é? Aquele que não pratica, mas crê naquilo que justifica a pessoa que se comporta mais ou menos bem, melhor do que os outros. Não, o ímpio. A palavra de Deus é terrível. Não tem boas notícias para os bonzinhos. Para os que se acham melhores do que os outros. Para os que vivem um bocadinho acima da média. Não tem boas notícias para isso. Tem boas notícias para os pecadores. Para os ímpios. Mas é preciso reconhecer esse estado. E reconhecer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo a única forma pela qual pode ser reconciliado com Deus. É muito curioso e revelador do espírito deste homem, deste fariseu, o seguinte facto. Eu não sabia ao certo onde é que estava a passagem, sabia que era Lucas, sabia que era uma parábola, mas depois tinha algumas dificuldades em encontrar Lucas 18, sim, Lucas 18. Então fui aqui ao telemóvel procurar. Há uns tempos já fui procurar. E sabia que a palavra-chave que eu devo procurar, fariseu, publicano, isso aparece muito. Juju. Eu sabia que ele dizia juju. E para espanto de Deus, sabem quantas vezes é que aparece a palavra juju na Bíblia? Juju, exatamente assim. Uma vez. Aqui. Ou seja, este homem era tão orgulhoso, tão crente em que os seus feitos religiosos eram relevantes na sua relação com Deus, dizia Juju. Juju era uma coisa que era suposto as pessoas fazerem em silêncio, não darem nas vistas. O Senhor Jesus Cristo até diz, quando jejuares, não deixes entender que jejuas. Basicamente tenta disfarçar, para que ninguém perceba que estás a jejuar. Mas este homem tinha orgulho nisso. E estas pessoas religiosas, estas pessoas que se acham melhores do que os outros, e Deus nos livra a qualquer um de nós de ser assim, estas pessoas não se podem reconciliar com Deus enquanto não perceberem que são, na verdade, publicanos. São pessoas que necessitam da misericórdia de Deus. E houve um homem que percebeu isto. Houve um homem que era estes dois homens. E acho que sabem quem é. Quem era? Tinha dois nomes. Saulo e Paulo. O Saulo era o fariseu. Paulo era o publicano. Paulo, enquanto era fariseu, achava-se... Eu não sou muito de pensar que ele até não era assim, o fariseu tão mau quanto os outros, que era assim um bocadinho... Eu, sinceramente, a minha posição em relação a ele devia ser tal e qual como aqueles de quem que o Senhor arrasa por completo nos Evangelhos. Ele dizia que fariseus, circuncidado ao 8º dia, basicamente ele dizia, olha, ninguém se compara a mim. Na minha nação cedia em judaísmo a muitos da minha idade. Mas só quando ele chegou ao ponto em que percebeu, não, isto não vale a pena. Ele percebeu que aquilo em que ele depositava a sua fé era, ele diz mesmo, usa a mesma palavra, esterco. Algumas traduções usam escória, usam refúgio, mas é a palavra mesmo esterco. Algo que nós deixamos para trás e não queremos voltar àquilo. Foi preciso ele chegar a esse ponto. Isso é uma coisa que mostra o exemplo de Paulo Apóstolo, é que enquanto o mais destacado dos religiosos pode estar perdido, o mais destacado, ele era o mais destacado dos religiosos, pode estar perdido, Deus pode estender graça a quem? Ao principal dos pecadores. E é extraordinário isto. Enquanto algum de vocês tentar ser o melhor possível do ponto de vista religioso, Deus não o pode salvar. Atenção, Deus pode salvar a todos, mas enquanto não reconheceres que és pecador, eu diria mais, enquanto não reconheceres que és o principal dos pecadores, Deus não te pode salvar. E é este o meu desejo em relação a cada um de vocês aqui, e aqueles que já são salvos, que meditem e que deem graças a Deus por aquilo que Ele pode fazer nas suas vidas. Tenho mais alguns pensamentos que queria falar. A dada altura, Paulo, quando fala dessa sua experiência, do que era, estou a falar de Filipenses 2. Ele, a dada altura, diz: e seja achado nele, referente ao Senhor Jesus Cristo, não tendo a minha justiça, que vem
é melhor ler. Não tem da minha justiça que vem pela lei, mas a que vem pela fé em Cristo. O fariseu tinha-se em muita conta. Enquanto se ele se tinha em muita conta, Deus não podia fazer nada com ele. Mas a partir do momento em que ele, Paulo, o seu desejo é ser achado em Cristo, aí Deus pode salvá-lo. Nós precisamos de ter uma postura como esta de Paulo. De nos considerarmos, cada um considerar-se a si mesmo como o principal dos pecadores. Não andarmos a comparar com os outros. Pensamos que aquele é pior do que eu não sou assim tão mau. Precisamos de ver-nos como o principal dos pecadores. Eu costumo dizer, e não é só para ficar bem uma mensagem para impressionar, eu não conheço ninguém que peque mais do que eu. E cada um de vocês pode pensar, será que eu conheço alguém que peque mais do que eu? Assim, se conhecem, eu diria, das duas uma. Ou realmente conhecem alguém mesmo muito mau e que realmente é visível, ou se calhar não têm verdadeira consciência do vosso pecado. E este espírito de olhar para os outros e olhar para os outros como sempre piores é exatamente o espírito do fariseu. E eu creio que quando Paulo pregava o Evangelho da graça de Deus aos perdidos, ele olhava para eles e pensava: olha, tu estás num estado perdido, mas eu era tão mais indigno da graça de Deus do que tu. Porque Paulo tinha consciência de onde é que tinha vindo. E por isso é que ele podia dizer: se Deus pôde salvar a mim, eu posso imaginar Paulo a dizer a prostitutas, a ladrões, a homicidas. Ele poderia dizer: olha, podes achar muito pecador, pode pensar, Deus já não pode fazer nada em mim. Mas olha, Ele pode salvar-me a mim. Ele poderia dizer: olha, se houve alguém que pecou tanto, que Deus não podia salvar, essa pessoa sou eu. Portanto, se Ele pode salvar a mim, pode salvar a ti. Este espírito nós precisamos ter. Se alguém que pecou tanto, que nem Deus o poderia salvar, essa pessoa é Paulo. Mas eu não digo Paulo apóstolo, eu digo o mesmo Paulo Daniel. Sou eu. E se há algum aqui que diz: eu até era bom rapaz, eu não era assim tão mau, Deus até nem precisou de grande esforço para me salvar, para me tirar do reino das trevas para o reino da luz. Se calhar é porque nunca percebeu verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus. Nunca percebeu a gravidade do pecado. E é importante que nós percebamos isso. Eu vou só fazer aqui uma pequena brincadeira. Não é brincadeira, mas é só para verem, fazer aqui uma pequena ilustração daquilo que tenho estado a falar. Eu estou a fazer aqui umas torres de legos e podemos pensar isto como os pecadores, a quantidade de pecados. Mais pecados ou menos. Temos aqui algumas torres de legos. Eu já vou mostrar melhor. Tem umas maiores, outras menores. Não é? Esta maior não deve ser nenhum de vocês. Não é? Certamente. Nós temos a tendência a olhar de lado, uns para os outros. Não é? A comparar-nos uns com os outros. Então temos assim aqui alguns pecadores, uns maiores do que outros. Vemos assim de lado, não é? Mas temos de ver as coisas não desta maneira. Como é que Deus vê os pecadores? Não vê maiores pecadores ou menores pecadores. Deus vê pecadores. Deus vê assim. Eu espero que isto não caia. Deus vê assim. E quando nós olhamos assim de cima, claro que conseguem ver que tem umas são maiores do que as outras. Mas quando se vê mesmo totalmente de cima, não se vê diferença entre uns e outros. E Deus olha para os pecadores da mesma forma. Olha para os pecadores como pessoas que precisam de se reconciliar com Ele. Não olha para eles como: olha, este é mais pecador, já não posso fazer nada por ele. Ele pode salvar a qualquer um. Se Ele pode salvar o Paulo, o Daniel, pode salvar qualquer um de vocês. E nós precisamos de evitar um espírito farisaico na igreja. De
e na nossa vida de pensar que há pessoas que são tão más que Deus já não pode fazer nada com elas. Como eu disse, se pode salvar a mim, se pode salvar qualquer um. E até digo, é uma frase que gostaria de um dia ver na porta de uma igreja. Não sei se alguma igreja já pôs isso, mas seria interessante. Só é permitida a entrada a pecadores. Porque às vezes a ideia que pode passar é que aqui não pode entrar qualquer um. Para tu entrares aqui, tens primeiro pôr-te em condições, porque senão nós não deixamos de entrar aqui. Aqui os pecadores não só são bem-vindos, como só são bem-vindos pecadores. Pessoas que reconhecem que são pecadores. Mas, atenção, também não quero aqui dizer, somos pecadores, então isto agora não há nada a fazer, vamos continuar a pecar, porque, olha, o que é que se há de fazer? Não podemos fazer nada quanto a isso. O que o Senhor Jesus Cristo disse à mulher pecadora? Vai e não peques mais. Infelizmente, algum cristianismo mainstream, ou seja, o predominante, diz: vem, podes continuar a pecar. És bem-vindo continuando a pecar. Os pecadores estão bem-vindos, mas não é. Anda cá e vai continuar a pecar, não há problema nenhum. A tua vida podes continuar, não precisas mudar nada na tua vida. Não. Vem e Deus vai transformar a tua vida. E tu não vais ter mais o prazer do pecado. Porque Paulo depois já não tinha percebia a gravidade do pecado e sabia que também caía em pecado, mas não tinha prazer. Não sabia que era errado. E tem de ir embora, mas queria dizer isto. Deus pôs o apóstolo Paulo para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O que Deus deveria ter feito com ele, se fosse eu? O que é que eu faria a alguém que me maltrata, me quer fazer mal, me persegue, me quer destruir? Que era o que Paulo queria fazer. Se eu pudesse deitar a mão, o que é que eu fazia? Dava-lhe uma punição exemplar. Uma punição exemplar. Para quê? Para que os outros vissem e não estivessem com ideias. Mas o que é que Deus fez? Deus pegou no principal dos pecadores e salvou. Deu-lhe uma salvação exemplar. E espero que seja a experiência de qualquer um aqui que possa ter esta experiência de uma salvação. De salvação de uma eternidade. De salvação do poder do pecado, de salvação da condenação do inferno, de salvação para uma vida que faz sentido, que preenche verdadeiramente. E não vamos precisar de andar a preencher a nossa vida. Este vazio que só Deus pode preencher, a tentar preenchê-lo com todo tipo de disparates que nós vemos na nossa sociedade. Meus irmãos e amigos, foi um prazer estar aqui convosco, mas tenho de me ausentar e até uma próxima. Que o Senhor os guarde e vos abençoe.